Graça e paz, amém? Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem da parte de Deus. Caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se nesse canal Cego Vê, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e também deixe um comentário. Que Deus te abençoe. Bora para a mensagem de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 a seguir. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a gente vai começar no versículo 1 a seguir. Sabe que eu sou deficiente visual, eu não consigo ler, e dá uma lida, por favor, na sua Bíblia, e enquanto a gente vai dando a explicação, por favor, você lê na sua Bíblia. O título da minha mensagem de hoje é o seguinte: em quem você confia? Em quem você confia? Este é o título da nossa mensagem. Sabe que tem gente que confia nas pessoas ou nas coisas. Saiba que confiar em Deus traz muitos benefícios. Nesta passagem, a gente vai ver alguns deles. Eu quero que você preste muita atenção, porque o Espírito Santo quer falar com você. No livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 a seguir, conta para a gente que o rei Herodes prendeu o apóstolo Pedro. Mas o rei Herodes já tinha mandado matar o apóstolo Tiago. Isso agradou tanto aos judeus. Herodes decidiu prender Pedro. Ele o colocou na cadeia. Sabe que o apóstolo Tiago, ele foi morto pela permissão de Deus. Sabe que tem coisas que acontecem na nossa vida, é Deus mesmo que permite que isso aconteça. Tem coisas também que acontecem na nossa vida, é a gente mesmo que deixa uma brecha, uma porta aberta. No caso do apóstolo Tiago, que foi morto à espada, foi Deus mesmo que permitiu que isso acontecesse. E aí, no caso do apóstolo Pedro aqui, Deus não permitiu que ele fosse morto agora. Porque a missão dele não terminou ainda. A Bíblia diz que Pedro, preso com
as correntes na mão, ele tem também guarda à sua direita, guarda à sua esquerda, e ele tem também soldados ali que está guardando, que estão guardando, vigiando Pedro, para que ele não saísse da prisão. Pedro está ali. O rei Herodes está esperando o dia da Páscoa passar para poder apresentá-lo ao povo e matá-lo. Já foi dada a sentença. O decreto já foi dado. Depois da Páscoa, o apóstolo Pedro será morto. Pedro sabia disso. A igreja primitiva, ou seja, os seus irmãos em Cristo Jesus, sabiam disso. Por isso, eles estavam orando a Deus por Pedro, para que Deus o livrasse daquela prisão, para que o apóstolo Pedro não fosse morto. A igreja orando, Pedro preso, a igreja orando e um Deus agindo. Sabe que nós, como cristãos, quando temos um irmão passando por dificuldade, pelas tempestades da vida, ou seja, pelas outras coisas, precisamos orar por ele. Precisamos buscar a face de Deus por ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos interceder para os nossos irmãos em Cristo Jesus, até para os nossos inimigos. É isso que a igreja primitiva estava fazendo. Pedro preso, uma igreja orando e um Deus agindo. A Bíblia diz que Pedro já sabia que após a Páscoa ele será morto. Antes do dia em que Pedro devia ser apresentado ao povo, ele, na noite, estava dormindo. Veja bem, eu não consigo entender isso. Ele sabia que amanhã ele será morto. Na noite, ele estava dormindo. De onde vem esse sono? Se você já sabe que amanhã você será morto, você está preso e sabe que amanhã você será morto, você não vai dormir à noite. Você não vai. Mas no caso dele, a Bíblia diz que ele está dormindo. Enquanto ele
sabe que amanhã será morto. Então, Pedro confiava em Deus. Vamos fazer aqui uma comparação. Em Marcos capítulo 4, do versículo 35 a seguir, a Bíblia nos conta que Jesus estava no barco com seus discípulos. Uma tempestade se levanta, vento forte, e o barco começa a encher de águas. E aí Jesus ali dormindo. Como Pedro aqui na prisão dormindo. E os discípulos, inclusive Pedro, eles gritando: Jesus, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Pedro ali estava gritando com os outros discípulos de Jesus que nós vamos morrer, enquanto Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo, sabendo que, apesar de tudo, nada vai acontecer, porque a confiança de Jesus estava em Deus. Mas os seus discípulos não tinham maturidade suficiente para poder entender aquilo. Mas quando o apóstolo Pedro conseguiu a maturidade espiritual, quando ele tinha maturidade espiritual, ele preso, sabendo que amanhã seria morto. Na noite, ele está dormindo. Como Jesus, que estava dormindo numa tempestade. O barco cheio de águas. Pedro ali está dormindo, preso, sabendo que amanhã seria morto. Eu imagino que Pedro dizendo que eu já acompanhei o Mestre Jesus Cristo fisicamente. Eu lembro que ele estava num barco cheio de águas, tempestade, vento forte. E a gente gritando: Mestre, Mestre, nós vamos morrer. Jesus ficou ali, quieto. E depois ele se levantou e calmou a tempestade, o mar, o vento forte. Então eu sou o homem de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho maturidade espiritual. Agora eu entendo as coisas, o Evangelho de Jesus melhor. Não tem como eu me preocupo. Não tem como não. Não tem como eu me preocupo pelo que vai acontecer comigo amanhã. Ainda que o decreto já fosse dado, ainda que a sentença já fosse dada, amanhã eu serei morto, eu não vou me preocupar, a noite toda eu vou dormir. Sabe por quê? Porque a minha confiança está em Deus. Porque eu sei que se Deus não permitir, eu não vou morrer. Mas se Ele permitir, eu vou morrer. Pedro ali dormindo. Por quê? Porque ele confiava em Deus. A confiança em Deus traz muitos benefícios. A confiança em Deus traz
a paz. Quem confia em Deus tem paz. Não é qualquer paz, é a paz de Jesus Cristo. Ela também traz proteção, segurança. Em Provérbios, a palavra de Deus diz: quem confia em Deus tem segurança. Não é segurança humana, é segurança divina, de Deus. Quem confia em Deus não se preocupa por nada. Ainda que sabendo que amanhã ou depois de algumas horas será morto, mas ele não se preocupa, porque ele deposita a confiança dele em Deus. Quem confia em Deus não se preocupa por seu futuro, do que ele vai comer, beber amanhã. Não se preocupa não de nada, porque a confiança dele está em Deus. É isso que o apóstolo Pedro fez naquela prisão. Ele confiava em Deus. A Bíblia diz que o anjo desceu. A igreja primitiva orando por Pedro preso. Amanhã ele será morto, e um Deus Todo-Poderoso agindo. Eu creio que, no seu caso, Deus está agindo. Ele está agindo em seu favor. O anjo desceu e disse assim: na hora que o anjo desceu, as correntes na mão do apóstolo Pedro caíram. Tem gente, Pedro a mão dele estava acorrentada fisicamente, mas espiritualmente ele estava livre. Sabe que tem gente fisicamente está livre, não tem correntes na mão, mas espiritualmente tem. Sabe por quê? Porque a pessoa deixa uma brecha e o inimigo vem e prende lá. No caso do apóstolo Pedro é diferente. Espiritualmente ele está livre, sem corrente na mão, mas fisicamente tem, para que ele não saísse da prisão. Mas quando o anjo desceu, as correntes caíram. E o anjo disse a ele: Pedro, levanta, calça o seu sapato, põe o manto e me segue. Pedro acha que ele está numa visão. Ele não sabia que isso é uma realidade, o que ele está vivendo ali na prisão. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, você vai achar que isso não é o que você está vivendo agora, não é uma realidade. Parece que estou numa visão, num sonho. Do jeito que Deus vai agir em seu favor, no seu caso. E aí, Pedro obedeceu a ordem, as instruções do anjo. Aqui nós vemos que a obediência do apóstolo Pedro é importante. Você deve ser obediente a Deus. Você deve obedecer a ordem divina,
as instruções de Deus, para que você saia da prisão em que você está. A Bíblia diz que Pedro saiu, acompanhado, o anjo, eles estão saindo. É dito para nós que eles passaram pelo primeiro e segundo porto. Ninguém os viram. Ninguém viu o Pedro saindo com o anjo. E quando chegar ao portão, para poder sair para a rua, e aí o portão se abriu e eles saíram. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O portão se abre para Pedro ou para o anjo? Tem gente que pode dizer assim: o portão se abriu para Pedro. Não, o portão se abriu para o anjo. Já que Pedro estava com ele, Pedro saiu também. O que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você agora? Tem porta que vai se abrir para você, não é por causa do conhecimento que você tem, não é pela excelência, capacidade que você tem. Tem porta que vai abrir para você, não é pelo dinheiro que você tem na conta, não é pelo conhecimento, contato que você tem, não. Essa porta vai abrir para você porque a minha presença está com você. Essa porta vai abrir para você porque você tem dentro de você o meu Espírito Santo. Essa porta vai abrir para você porque a minha glória te acompanha. Essa porta vai abrir para você para que todo mundo veja que eu sou Deus. Você precisa andar com o Espírito Santo. Tem lugar que você vai chegar, a porta estará fechada. O conhecimento que você tem não vai permitir que você passe por ela, não. O dinheiro que você tem não vai permitir que você passe por ela, não. Não. Mas é o Espírito Santo de Deus. Que vai abrir a porta e você vai passar por ela. Eu declaro sobre a sua vida neste momento que as portas que estão fechadas, as portas de bênçãos que estão fechadas sobre a sua vida, que abram no nome santo de Jesus. Que as portas da prisão em que você está abram no nome santo de Jesus. Eu creio. Pedro saiu e finalmente ele entendeu que isso é uma realidade. Ele entendeu que Deus tinha enviado o seu anjo para livrá-lo.
E eu não sei o que você está passando agora. Não sei em que prisão você está. Mas eu venho dizer a você que se você confia em Deus, você vai sair da prisão em que você está. Talvez você esteja numa prisão de enfermidade, como eu sou deficiente visual. Talvez você esteja numa prisão de perseguição, de doenças. Não sei. Mas se fosse depositar sua confiança em Deus, como o apóstolo Pedro, com certeza você vai sair. Sabe que tem gente também que está numa prisão, foi a pessoa mesmo que se colocou ali, por causa do que ela fez. Abriu uma brecha, e o inimigo veio e colocou a pessoa ali numa prisão. Pode ser numa prisão espiritual. E a pessoa está ali acorrentada, presa, nem consegue fazer nada, porque a pessoa está presa espiritualmente. Até na questão financeira, as coisas não andam, porque a pessoa está presa espiritualmente. A família da pessoa não anda. O ministério da pessoa está preso. Tudo que ela faz não anda. A pessoa está presa espiritualmente. Porque a pessoa deixa uma brecha e o inimigo vem e prendê-la. Você precisa confessar, arrepender, e Deus vai libertar você. Pelo contrário, se você está numa prisão, não foi por causa da sua culpa, fique tranquilo, Deus vai libertar você. Assim como ele fez com Pedro, ele vai fazer também com você. Pedro estava ali preso por causa do Evangelho de Jesus. Quando você é perseguido, atacado por causa do Evangelho de Jesus, ou preso, pode deixar com Deus. É Ele que vai agir. Só que você precisa depositar sua confiança nele. Porque a confiança em Deus traz muitos benefícios. Herodes depois mandou matar os soldados. Olha só. Tem gente que vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque o nosso Deus é todo-poderoso. É todo-poderoso. Apóstolo Pedro saiu da prisão e ele continuou pregando o Evangelho de Jesus. Na prisão em que você está, meu irmão, você vai sair para você continuar fazendo a obra de Deus. A prisão de enfermidade, de doença, de tribulação, de perseguição em que você está, você vai sair para poder continuar fazendo a obra de Deus. Confie nele. Deposite toda a sua confiança em Deus. Porque quem confia em Deus tem segurança, tem paz.
verá também a glória de Deus. Fique com essas palavras. Que Deus abençoe você, no nome santo de Jesus.